Bom, pessoal, a história do karatê ela é muito linda. O karatê, na verdade, ele nasce através de um monge indiano chamado Bodhidharma, que meditando nas montanhas desenvolve um estilo de lutas baseado na observação dos animais, como os animais lutavam. E isso foi se desenvolvendo depois em toda a China, vindo surgir a partir disso aí o Shaolin Sukenpo, que era praticado pelos monges nos templos Shaolin. Era um mix de religião com essa arte marcial que era considerada sagrada. Com as invasões sucessivas do Japão na China, na Coreia, a China foi dividida em pequenos reinos, surge então o reino de Ryukyu, onde se praticava um tipo de arte que eles chamavam originariamente de Te, a arte de Ryukyu. Depois dessa tomada das ilhas Ryukyu por parte dos japoneses, ela tornou-se parte do território japonês e passou a se chamar Okinawa. E a arte de luta que vinha de Okinawa era chamada de Okinawa-te. E, posteriormente, três cidades importantes de Okinawa, como Nara, Shuri e Tomori, passaram a desenvolver também a sua arte de luta, mais especificamente. Por exemplo, na cidade de Shuri, a luta era baseada mais na velocidade, na cidade de Nara, mais na força, e Tomori, uma espécie de mix entre a força e a velocidade. E esse Todê, ou Narra, que deu origem ao Narratê, Shuri, que deu origem ao Shurité, Tomori, que deu origem ao Tomorité, com o passar dos anos, a proibição de armas na ilha de Okinawa, que era pertencente ao Japão, somente os samurais podiam usar armas, eles então passaram a abandonar as armas como espada e outro bastão e outras armas mais que o karatê nascente utilizava. E posteriormente, o Japão ele introduz dentro do seu território, ele tira de Okinawa essa arte que era chamada de Todê, ou Okinawa-te, Nara-te, Shuri-te ou Tomori-te, e transforma em Karatê, mãos vazias. Ela deixa de ser Todê, mãos chinesas, para se transformar em Karatê, mãos vazias. E quando ela chega no Japão, ela passa por uma série de transformações. Mestres fabulosos como Anan, que era o marinheiro do leste, o marinheiro chinês, né? Que acontece um naufrágio, ele sobrevive e surge depois de ter um kata chamado Shinto, que é um kata chamado Marinheiro do Leste, em homenagem a ele. E vem também um outro mestre chinês, versado em Shaolin, chamado Kushanko, de onde se vem a origem depois do kata Kushankudai, Kushankusho, né? Ou Kankudai, Kankusho, pelo Shotokan. Mas a história é muito grande, muito rica, e depois o karatê ele vai se dividindo em estilos. Vem o Shorin-ryu, fundado pelo Shoshin Shibana, que nasceu em 1885 e faleceu em 1969. Ele cria o Shorin-ryu, que era uma forma bem rudimentar de karatê, bem antiga, né? As bases ainda eram mal formadas, né? Você tem os Zenkutsu Dashi, em que a pessoa não tem aquele espaçamento todo, a postura do atleta no Zenkutsu Dashi, a postura dele no Kibadashi mais curto, a pessoa fica mais em pé, não tem tanta preocupação com a curvatura dos joelhos, enfim, um estilo mais simples, mas também eficaz. Aí vem nascendo novos estilos, como o Goju Ryu, que é um estilo de karatê originário de Okinawa também, do Japão, criado e desenvolvido pelo Shoju Miyagi, né? Que nasceu em 1888, faleceu em 1953. Em 1933 é que vem aí o Chan desse estilo, né? Muito bem. É, para a construção do estilo, Miyagi Shojun, ou Shojun Miyagi, né, utilizou inúmeros conhecimentos ensinados a ele por Karyo Higaonna, ou Higaonna Karyo. A gente costuma dizer na história, né, às vezes alguns historiadores falam Higaonna Karyo ou Karyo Higaonna, que nasceu em 1853 faleceu em 1915. Mestre fundador do Narate, arte marcial que fundamentou o que hoje temos como Karatê-do, né, o Karatê Caminho. Aí vem o Shito-ryu, que em japonês, né, Shito-ryu é um estilo criado para resgatar toda a beleza que o karatê originariamente tinha em Okinawa, né? E que se torna perde um pouco com a simplicidade da chegada do Shorin-ryu. Então o Shito-ryu ele vem resgatar toda essa beleza, é chamado Kirei, né? Karatê belo, se assemelha muito ao Goju-ryu também, e foi criado oficialmente em 1931 por Ken Wamabuni,
que influenciou muito depois o surgimento lá do estilo Kênio Hill, né? Que sintetizou os estilos Shuri-te e Narra-te, ou seja, uniu velocidade com força, no escopo de preservar as técnicas ensinadas à época pelos renomados mestres como Anko Itosu, do estilo Shuri. A partir disso aí que vem toda essa gama de estilos novos, né? Aí vem o Gijin Funakoshi, o insigne, né, fundador do Shotokan, que teve grande apoio do Jigoro Kano, criador do judô, né? E fundador da academia, primeira academia de judô do Japão, que é a Academia Kodokan, deu todo o apoio ao Funakoshi para que ele crescesse junto às elites do Japão. Nasceu em Shuri. O Funakoshi nasceu em Shuri, província de Okinawa, em 1868. O ano era o mesmo da restauração de Meiji, 2 anos antes da abolição da escravatura no Brasil, né? Quando o reino Ryukyu foi finalmente incorporado ao Império Nipônico. Nessa época havia um conturbado ambiente político, porque você deixa de existir ali, o Ryukyu passa a ser Okinawa, Okinawa pertence ao Japão, o Japão não concorda com os costumes chineses ali de uma ilha que pertence a ele, né? Como o karatê vai ser introduzido no Japão, se ele é uma arte chinesa, então toda essa problemática foi discutida nesse tempo. E vem ainda o Kênio Hill Karate Kempo, que é um estilo de karatê que foi fundado em 1939 por Takamasa Tomori, né? O Tomoyori, né? Esse Tomoyori foi aluno do Maburi Kenwa e de Miyagi Shojun. Então ele traz essa riqueza toda do Shito Ryu e do Goju Ryu, né? E cria esse belo estilo que é o estilo Kênio Hill, um estilo baseado em movimentos circulares, um estilo de velocidade, de força também, mais flexibilidade do que força. E nesse contexto todo surge lá Sumio Sato também no Japão, saindo da organização, que eu não quero aqui citar o nome, né? Uma organização formada por ninjas. Sumio Sato ele tinha uma diferença para os outros mestres, que enquanto os outros mestres vinham de situações como camponeses, eram camponeses, eram comerciantes, Sumio Sato ele era membro de uma grande organização japonesa, uma organização de ninjas, e ele era um ninja por formação, ele era um ninja por vocação, ele era um ninja em espírito mesmo, e depois de um tempo ele se converte ao cristianismo através da pregação do pastor alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, e ele então abandona aquela organização secreta que ele fazia parte, que era uma organização meio nebulosa, né? Mas ele era um ninja nato, e ele era um apaixonado pelo Shito Ryu, pelo Goju Ryu também, e ele consegue sintetizar dentro do ninjitsu, dentro da arte ninja, a fusão, né, do Shito Ryu e também do Goju Ryu, dando-nos, né, esse grande e lindo estilo, em 1945, o brilhante estilo de karatê chamado Dohon Yama-ryu, que era originariamente treinado nas montanhas, com alunos selecionados, someaçado pela própria natureza da organização que pertenceu e pelas marcas que essa organização deixou na sua vida. Ele preferiu não divulgar muito o seu verdadeiro nome, assim como Funakoshi tinha o pseudônimo de Shoto, né? Ele tinha o pseudônimo de Sumio Sato também, ficou conhecido assim como Sumio Sato, pelos seus discípulos, e o estilo não era um estilo comercial, as pessoas não pagavam para treinar, os discípulos tinham que passar por diversos testes para poder entrar para o estilo. Era um estilo que tinha 33 câmaras filosóficas, onde o aluno ele era testado em todo o seu limite físico, espiritual, psicológico para praticar. E isso em 1945. O estilo do Rema-Ryu chega para o Brasil em 1981, então são 45 anos de do Rema-Ryu no Brasil e são 75 anos de história de do Rema-Ryu no mundo. Em seguida vem o estilo Kyokushinkai, que foi fundado no Japão em 1957 pelo grão-mestre Masutatsu Oyama, que foi aquele lendário mestre que matou um touro, né, nos Estados Unidos para emplacar o seu estilo. Na opinião dele, os golpes deveriam ser reais, pois só assim cada praticante saberia seu verdadeiro potencial. Oyama criou então uma nova forma de luta, acrescentando o contato no karatê. Então, quebramento de telhas que já existiam no karatê, quebramentos de madeiras que já existiam no karatê, mas o Tatsuoyama incorpora isso aí e traz de forma bem forte para dentro do Kyokushinkai, que é um estilo de contato. E um estilo que tem muito de coreano nele também, inclusive os katas, né? Todos os outros estilos têm, à exceção do Shotokan, que é Heian, né? Os outros são Pian, mas tem como 5 primeiros katas, né? Pian Shodan, Pian Nidan, Pian Sondan, Pian Yodan, Pian Godan. E quando chega para o Kyokushinkai muda tudo, né? Tem palavras coreanas no meio. Vira Pian Sonoichi, Pian Sononi, Pian Sono-san, e aí vai. Muda tudo.
as formas de katas, e nos outros estilos, katas são praticamente os mesmos, com uma alteraçãozinha aqui e outra ali. Então, basicamente, esse comentário que nós queríamos fazer sobre estilos de karatê.